pessoal! Como vocês estão? Eu sou Pró Suzana e agora a gente vai começar mais um Estudantes em Ação. Monumentos são estruturas construídas para celebrar um evento, homenagear uma pessoa importante ou ainda resgatar a história de um evento marcante e relevante para uma comunidade. Eles podem ser feitos na forma de estátuas, bustos, obeliscos, composições artísticas, edifícios, jardins, enfim, existem muitas formas de construir um monumento. E você conhece quais são os monumentos que existem aqui em Feira de Santana? Sabe o que eles contam, o que eles retratam? Qual é a história por trás deles? Esse nosso Estudantes em Ação é dividido em duas partes. Esta é a primeira. Nela, nós vamos conhecer os monumentos de feira que foram construídos como estátuas, composições artísticas, bustos. E na segunda parte, na próxima semana, nós vamos ver os edifícios importantes aqui para a nossa cidade. Então agora nós vamos fazer um passeio pela nossa cidade, conhecendo os principais monumentos que a gente tem por aqui. Vem comigo! Uma das figuras mais emblemáticas de nossa cidade é a feirense Maria Quitéria de Jesus. Heroína da Guerra pela Independência do Brasil em 1823, ela se vestiu de homem para entrar no exército e lutar pelo seu país. Pela sua bravura e grande importância nas batalhas que enfrentou, Maria Quitéria recebeu a condecoração da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Seu monumento, criado pelo arquiteto Luiz Humberto de Carvalho, se encontra no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a avenida que recebe o nome da heroína feirense Maria Quitéria. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Nascido em São Borja, Rio Grande do Sul, no ano de 1882, recebeu o título de Pai dos Pobres pela criação de leis trabalhistas e políticas sociais que beneficiavam as classes menos favorecidas. Seu busto fica localizado na principal avenida de Feira de Santana, a qual leva também o seu nome, Getúlio Vargas.
Localizado na Praça Jackson do Amauri, o monumento ao caminhoneiro foi projetado pelo artista plástico soteropolitano Gilmário Menezes e instalado no ano de 2007. Ele é uma homenagem aos caminhoneiros que vivem ou que passam pela nossa cidade e pelos serviços prestados para o desenvolvimento da Princesa do Sertão. Ernestina Carneiro Ferreira de Almeida, apelidada carinhosamente de Dona Pomba, nasceu em Feira de Santana no dia 10 de outubro de 1896. Ela era dona da fazenda São Gonçalo, local onde hoje se localiza o bairro Rua Nova. Solteira e sem filhos, Dona Pomba cedia pedaços da sua fazenda para pessoas necessitadas construírem suas casas. Os que procuravam Dona Pomba para pedir ajuda eram ouvidos, e assim foi nascendo o bairro. Hoje, Dona Pomba é homenageada com uma praça que leva seu nome e com um busto que se localiza nesta praça. O padre Ovídio Alves de Boaventura nasceu em Feira de Santana no dia 23 de julho de 1842. Ordenado padre em Salvador, no ano de 1886, voltou para a Feira, onde se tornou o segundo pároco da cidade. Sua vida foi dedicada à caridade, principalmente aos cuidados de crianças órfãs. Sua estátua de corpo inteiro, construída na França, mostra Padre Ovídio ao lado de uma criança, simbolizando o trabalho que ele realizava com os mais necessitados. O artista feirense Juraci Dória, formado em arquitetura pela UFBA, criou a escultura Caminhos de Feira de Santana, instalada na Praça João Pedreira desde 1999. Feita em aço, as placas retorcidas representam o fluxo de pessoas que passam pela cidade. As barras de aço que apontam em diferentes direções representam as diversas rodovias que cortam a cidade e fazem de Feira o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil.
George Américo foi um ex-funcionário da Prefeitura de Feira de Santana. Ele presidiu a Associação do Sem Teto de Feira e participou de diversos movimentos sociais. O principal deles foi a ocupação da antiga pista de pouso de Feira de Santana, localizada ao norte da cidade, vizinho ao Campo Limpo. Isso deu origem ao atual bairro que leva o seu nome. No total, ele organizou 21 ocupações. Ele foi assassinado em 1988, com apenas 28 anos. Um busto em homenagem a ele localiza-se na Praça da Liberdade, que fica no bairro George Américo. O monumento ao tropeiro se localiza na Praça do Tropeiro, em frente ao centro de abastecimento. O monumento é constituído por uma estátua de um homem feito de ferro, puxando um cavalo, também de ferro, que carrega nas costas mantimentos e os frutos do trabalho dos tropeiros. O tropeiro é uma figura importante desde o início da colonização do Brasil. Ele era o responsável por transportar mantimentos, ferramentas e produtos diversos, que vinham pelos portos no litoral e eram levados para o interior. Feira de Santana, como possuía uma localização privilegiada, era ponto de parada para descanso dos tropeiros e de suas montarias. De 1890 a 1930, os prefeitos das cidades brasileiras eram chamados de intendentes. Entre os anos de 1912 e 1922, o intendente de Feira de Santana foi Bernardino Bahia. Em sua gestão, foram construídos o prédio que é o atual Mercado de Arte Popular e o prédio da Prefeitura. Ele também foi o responsável pela instalação da rede elétrica da cidade e a arborização da Avenida Senhor dos Passos. Hoje, seu busto, localizado na praça que leva o seu nome, é uma homenagem ao trabalho de modernização que ele realizou em nossa cidade. Você conhecia esses monumentos aqui da nossa cidade de Feira de Santana? São muitos e são bem bonitos, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse passeio. E se você tem a foto ao lado de um desses monumentos, posta no Instagram e marca a gente. O nosso endereço é o @caminhos-da-educação-tv, sem ser cedilha, sem o tio. Vou repetir, @caminhos-da-educacal-tv. E o nosso Estudantes em Ação está chegando ao fim. Eu te encontro na próxima semana para a gente falar da parte 2 dos monumentos históricos aqui da nossa cidade, onde vamos conhecer os principais edifícios com importância histórica para a gente. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau!